segunda. E vocês lembram o que a gente viu na última aula? Equação do segundo grau. Equação de segundo grau. Isso aí. Eu vou revisar com vocês aqui, que a gente viu na última aula, e a gente vai fazer alguns exercícios. Apareceu minha tela aí? Apareceu. Beleza. Então, o que a gente tinha visto em equações de primeiro grau? A gente tinha visto que quando a gente plota o gráfico dela, ela fica desse jeito aqui, ó, igual tá aqui, né? Que tem os pontos especiais aqui, que são as raízes. As raízes são os pontos em que o y aqui ele é igual a zero. Então, aqui, quando você tem esse ponto aqui, o x vale 1 e o y vale 0. E nesse ponto aqui, que ponto é esse aqui? Como que a gente coloca os pontos? Um ponto a gente escreve dessa forma aqui, ó. O valor de x, depois o valor de y. Qual que é o valor de x nesse ponto aqui? Ninguém sabe? Oi? Vai ser um ponto? O primeiro ponto? Tô falando desse ponto aqui, ó. Isso que eu tô colorindo ele aqui, ó. Ah, tá. Vai ser 3 e 0. Isso, exatamente. 3 e 0. O primeiro número aqui é o valor que eu encontrar nesse eixo, o eixo da horizontal, que é o valor de x, e no eixo da vertical, o valor de y. Então, por exemplo, que ponto que é esse ponto verde aqui, ó? O que eu faço? Olho na horizontal, primeiro aqui, ó, horizontal. Estico até a horizontal e vejo. Qual o número que está aqui? 2. Então, o meu x é igual a 2, que é o que está aqui. E o meu y, pronto, é o da vertical. Estico meu ponto até a vertical, aqui é menos 1. Então, o meu y é menos 1. Então, outra coisa que a gente tinha visto, que era a questão de concavidade, né? Então, a gente pode ter eu acho que um gráfico aqui, uma equação de segundo grau assim, com a concavidade para cima. A gente também pode ter uma assim, ó, virada para baixo. E como que a gente sabe isso? A gente vai avaliar aquelas letrinhas, o A, B e o C, que a gente calcula olhando com base na equação. Então, deixa eu copiar essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x mais 3. Beleza. Bom, se eu tenho essa equação aqui, x ao quadrado é igual a menos 4x mais 3. Aí, vamos lembrar aqui as coisinhas que a gente calculava. A, B e C. Vocês lembram? Então, quais são os valores de A, B e C? O A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Isso. Então, o que é o A? Nossa, coloquei x ao cubo aqui, que viagem. Aqui é o quadrado. Então é o seguinte, o que é o A? O A sempre vai ser um número
que multiplica o x ao quadrado. Qual é o número que está multiplicando aqui? Eu não estou vendo nenhum, mas quando não tem 1, a gente sabe que é o 1. Porque o número neutro da multiplicação é o 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, o A aqui é o 1. O B é o número que multiplica o x. Então, o número que multiplica o x nesse caso aí é o menos 4. Menos 4. E o C é o número que está sozinho, que não multiplica nem x ao quadrado e nem x. Então, C é igual a 3. Então, para a gente saber se a equação é virada para cima ou para baixo, a gente vai olhar o A. Quando o A for maior do que zero, a equação ela é virada para cima. Começa aqui. O gráfico da equação. Quando o A for menor que zero, vai ser com a concavidade virada para baixo. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Seguinte. Por que eu estou falando isso de concavidade? Vamos pensar aqui. Estou desenhando minha parábola aqui. Esse é meu eixo Y. Eu tenho aqui meu eixo X. Não estou colocando valor porque agora é só um exemplo hipotético para a gente entender a teoria. Então, se eu tiver uma parábola assim, voltada para cima, o que difere de uma parábola que está assim? Olha, eu desenhei só até aqui a parábola. Só que isso aqui você pode esticar até o infinito, não tem limite. Então, aqui o y pode subir o tanto que quiser, só que ele não pode descer o tanto que quiser. Ele tem um limite aqui, um limite inferior. Já uma parábola voltada para baixo, ela tem um limite superior. Isso é muito importante nos exercícios, porque eles vão te pedir qual é, por exemplo, o x para ter o y mínimo, que é esse y aqui, ou qual é o x para ter o y máximo. Ou mesmo na questão, vai ter que interpretar se o valor que saiu, se é de um x do y mínimo ou do mínimo ou máximo. Então, para saber se a gente tem um mínimo ou máximo, a gente olha o A. Um gráfico desse jeito aqui, ó, é quando a gente tem A maior que zero. Quando a gente tem esse jeito aqui, a gente tem A menor que zero. Beleza. Mas aqui, quando for fazer o exercício, eu vou voltar com vocês nisso aqui. Então, igual eu falei que uma das coisas importantes era achar as raízes, né? As raízes são os pontos. Se eu fosse marcar as raízes aqui, nesse gráfico, seriam esses pontos aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Por quê? Porque as raízes são os pontos em que y é igual a zero. Olha, aqui é o zero, sempre. Quando cruza assim, cruza no zero. Então, esses pontos aqui são os pontos com y igual a zero. E, para descobrir quais são esses pontos, a gente também viu na última aula que a gente aplica a fórmula de Bhaskara. E é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, eu trouxe alguns exercícios, alguns exemplos aqui para a gente calcular as raízes, usando a fórmula de Bhaskara. Aqui. Essa colinha. Aqui. Vamos lá. Porque eu sempre pegava no pé de vocês para vocês tentarem descobrir o que é o A, o que é o B, o que é o C. Porque depois, para jogar, para descobrir as raízes, é muito simples. Selecionar nessa fórmula aqui, ó, só tem variáveis que a gente conhece. O delta é o que a gente vai calcular aqui. Então, B, A, C, B, A. Então, sabendo
O que é o A, o que é o B, o que é o C, é só jogar na fórmula. Só substituir na fórmula e calcular. Sem segredo nenhum. Então, nesse caso aqui, quanto vale o A? 2. 2. O A é o número que multiplica o x ao quadrado. O B. Quanto vale o B? 1. 1. Isso. E quanto vale o C? 3. Ó. Quem que é o C? Menos 3. Menos 3. Isso é muito importante, o sinal nessas equações. Então, o que a gente fazia para poder calcular as raízes? Primeiro é calcular o delta. O que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, quanto vale o delta? Quanto é b ao quadrado? O que é o b? 1. Então, só colocar 1 no lugar do b aqui. 1 ao quadrado menos 4 vezes a. O que é o a? 2. Então, só colocar o 2 aqui no lugar do a. Vezes o c. O c a gente já sabe que é menos 3. Então, só colocar ele aqui no lugar do c. O que a gente tem? 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 2, 8. Mas olha, a gente tem um sinal de menos e um sinal de menos. O resultado aqui é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, eu vou ter 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. A gente tem que o nosso delta vale 25. Beleza. Calcular o delta aqui é a primeira parte da questão. Agora que a gente vai calcular os valores de x. Aqui, vocês repararem, nessa equação aqui, vou dar um zoom nela, tem uma coisa que a gente não costuma usar, não costuma ver, que é esse sinal aqui. Que sinal que é esse? Mais ou menos. Mais ou menos. Exatamente, mais e menos. E o que isso mais e menos quer dizer essa equação? Na verdade, isso não é uma equação. Isso são duas equações. Eles escrevem assim para ficar simplificado. Mas, na verdade, essa equação aqui, elas são duas. Que a gente vai chamar de x1 e x2. O que é o x1? É a mesma coisa ali. Menos b dividido por 2a raiz de delta. x2. b raiz de delta sobre 2a. Beleza. O que difere de uma para outra? O sinal. Não faz diferença o que você chama de x1 e o que você chama de x2, mas vamos considerar que o x1 é o que tem mais. Então, aqui, para uma dessas, eu vou colocar o sinal positivo. E para outra, eu vou colocar o sinal negativo. Na verdade, a fórmula de Bhaskara, ela é isso aqui. São duas equações. Uma com o sinal de mais aqui, outra com o sinal de menos. Por que eu estou falando isso? Porque sempre vai aparecer desse jeito aqui. Só que você tem, para resolver, você tem que dividir em duas, igual a gente fez aqui. Então vamos continuar fazendo. Vamos calcular o x1 e depois o x2. Então, quanto que vale o x1? Aquilo ali. Menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a.
Beleza. Como que a gente faz? Só substituir os números pelas letras. A gente já sabe o que é cada letra. Então, é só substituir. Então, por exemplo, aqui, o x1, ele é igual. Quanto que vale o b? Bom, só pegar aqui, pegou o valor de b, coloca no lugar do b aqui. Então, menos 1. Mais raiz de delta. O que é o delta? A gente calculou aqui, ó. A gente já sabe quanto vale ele. Só substituir também. 25. Dividido por 2 vezes A. Quanto vale A? A gente sabe aqui também, ó. 2. 2. Pronto. Montamos nossa equação. Agora é só achar o valor de x. Então, x1 é igual a menos 1 mais raiz de 25. Quanto é raiz de 25? 5. 5. Então, aqui, mais 5. 2 vezes 2, 4. É isso aqui. x1 é igual a 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4. x1 é igual a 1. Pronto. Achamos o primeiro valor de x. Beleza? Agora achar o segundo valor de x. Como é que faz? A mesma coisa, só que a gente inverte o sinal aqui. Então, x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Os valores de a, b e delta não mudaram, são a mesma coisa. A única coisa que mudou daqui para cá é esse sinal aqui. O jeito que a gente resolve é o mesmo. Vai ter que x2 é igual a menos 1 menos raiz de 25 dividido por 2 vezes 2. O que eu fiz? Só peguei os valores de A e B aqui e o valor de delta e substituí aqui. Continuando. Eu vou ter que x2 é igual a menos 1. Quanto que é menos raiz de 25? Menos 5? Menos 5. Perfeito. Menos 5. Dividido por 4. Então, o meu x2 é igual a menos 1 menos 5 é quanto? Menos 6? Menos 6. Beleza, a gente tem... Agora, eu vou dividir por 2 aqui em cima e por 2 embaixo. Eu vou ter que x2 é igual a menos 3 sobre 2. Achei um número quebrado. Beleza, não tem problema não. Um número quebrado a gente aceita também. Não precisa, não necessariamente o x vai ter um valor inteiro. Então, o x2 vale menos 3 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Seguinte. A gente também tem que saber o que a gente está calculando. Pronto, essa equação é essa aqui. 2x, onde tudo começou. A gente começou com ela. 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Vou copiar ela aqui. 2x ao quadrado mais x menos 3. Beleza. Mais x menos 3. O que significa esses valores de x que a gente encontrou aqui? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Esses são os valores dele, tipo, naquela parábola? Acho que foi isso?
são os valores da parábola que cortam o eixo. Esses valores aqui, ó. Ah, sim, entendi. Beleza, Cortam o eixo. Aham. Se ele corta um eixo, o que quer dizer? Que o valor de y é igual a zero. Então, essa equação, normalmente ela pode ser escrita assim. Y é igual a isso aqui. Então, se eu falei que esse ponto de x aqui, na equação, ele cruza o eixo x, né? Então, o y quer dizer que o y é igual a zero. Se eu substituir esse valor de x aqui, eu vou ter que encontrar que x é igual a zero. Se eu substituir esse valor aqui, eu também tenho que encontrar que x é igual a zero. Que são dois pontos que cruzam o eixo y. Olha. São dois pontos. Então, vamos fazer o teste aqui. Essa é uma boa forma de verificar se o cálculo está certo. Então, eu tenho y é igual. O que eu vou fazer? Substituir 1 no lugar de x. 2 vezes 1 ao quadrado mais 1 menos 3. Aqui é 2 vezes 1 ao quadrado, 2. Dois mais 1, 3. Menos 3, 0. Que era o que a gente esperava encontrar. Agora vamos fazer o teste com outro x. Y é igual a 2 vezes menos 3 sobre 2 ao quadrado. Menos 3 sobre 2 menos 3. Fórmula aí, você está usando do y, essa fórmula é qual? Essa aqui, ó. Que é a fórmula do enunciado. Aí o que eu estou fazendo é substituir o valor de x1 e ver quanto que eu acho de y. Depois substituir o valor de x2, que é os dois valores de x que a gente encontrou. Então eu tenho aqui. Quanto que é menos 3 sobre 2 ao quadrado? Como que a gente faz quando é assim? Tem negócio de inverter, é isso quando tá assim com expoente, né? Então, na verdade, ó, vou fazer aqui em cima um rascunho. O que é menos 3 sobre 2 ao quadrado? Bem, o que é 2 ao quadrado? Valor, você vai falar 4, beleza. Mas como você chega em 4? Por que é 4? 2 vezes 2. Porque 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 3 ao quadrado é o quê? Igual a 3 vezes 3. Essa é a definição de ao quadrado. Então, o que é menos 3 sobre 2 ao quadrado? É menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. Beleza? Primeira coisa aqui, vamos descobrir o sinal. Qual é o sinal aqui? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Menos com menos, mais. Beleza. Agora, o que sobrou? 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. A gente já viu na multiplicação que, quando é assim, a gente pode inverter a ordem. Tem que... Aqui está dividindo, né? O 2 dividindo o 3
e o 2 dividido em 3 aqui. Mas você pode simplesmente fazer 3 vezes 3 e 2 vezes 2. Então, esse aqui é 9 sobre 4, que é o 3 vezes 3, o 2 vezes 2. Então, menos 3 sobre 2 ao quadrado é 9 sobre 4. Isso aqui tem que lembrar sempre que a gente pode fazer isso na multiplicação. Se a gente tem só multiplicação e divisão, não faz diferença a ordem que você resolve o problema. Então, aqui, divisão, multiplicação, divisão. Só tem divisão e multiplicação. Então, você pode fazer qualquer ordem. Então, primeiro a gente multiplica, depois a gente divide. Então, deixa aqui, 9 sobre 4. Travou. Pronto. Então, aqui, 2 vezes 9 sobre 4. Menos 3 sobre 2. Menos 3. Y é igual 2 vezes 9 sobre 4. Posso simplificar aqui e aqui. Eu vou ter que isso aqui é 9 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Menos 3. E agora? Como que eu resolvo? Subtrai normalmente, que a base é igual. Só do 3 Mas que não, mas aí coloca um debaixo dela. Tá. Vou colocar um aqui. E aí? Subtrai 9 menos 3. Vou tirar o MMC nesse caso? Oi? O MMC? Sim. Teoricamente é o MMC, só que a gente tem a base de baixo é 2, né? 2 e 1, que já são números primos. Então você já tem o resultado do MMC pronto. Eu primeiro vou fazer o que eu tinha sugerido. Deixa eu copiar isso aqui para cima. Foda-se, escrever de novo lá. 9 sobre 2, tá. A gente tem aqui. Tá. 9 sobre 2 menos 3 sobre 2 menos 3. Bem, no caso dos dois aqui, a base é igual. O que a gente faz? Mantém a base e repete os números aqui. Beleza. Então, 9 menos 3, 6. Então, eu vou ter que esse aqui é 6 dividido por 2 menos 3. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. 3. Menos 3 é igual a 0. Então, o valor que a gente achou aqui é, mais uma vez, y igual a 0. Que era o que a gente esperava achar. Já que esses valores de x que a gente achou são valores de x que a gente substitui na equação do problema e obtém y igual a 0. Alguma dúvida? Não. Mas, tipo assim, você precisaria. Sempre precisa fazer essa equação do y aí para chegar no zero? Não escutei, falhou aqui para mim. Essa equação para chegar no zero, sempre tem que fazer essa do y? Não.
Tipo assim, tudo depende do exercício, né? Mas a ideia era entender o que é o x. O x é o valor que eu substituo aqui e obtenho y igual a zero. Por que eu estou falando isso aí? Que erro de quem não gosta de matemática, achar que a matemática é só conta. Na verdade, os exercícios do Enem, todos são aplicados. Todos são aplicados. Ele não vai te pedir assim, acha o x, acha o y. Ele vai te pedir para achar alguma coisa que é representada pelo x. Se você não entender o que é o x, você não vai conseguir resolver a questão. Por isso que eu estava tentando mostrar aqui o que representa o x. Entendi. Entendeu? Mas, tipo, para resolver a questão, não precisa. Então, por exemplo, por que aqui não tem o y? Já está falando que é igual a zero. Porque a gente quer achar os valores que y é igual a zero. Como que seria a equação aqui? Seria assim, y é igual a menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15. Beleza. Só que nosso problema é a gente quer achar os valores de x que me dão y igual a zero. Se y igual a zero, eu vou substituir zero aqui. Eu vou ter que 0 é igual a menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15, que é essa equação aqui em cima. Então, o que isso aqui está falando nada mais é do que pedindo para a gente achar os valores de x em que y é igual a zero. Então, se y é igual a zero, ele já colocou aqui, substitui o zero no lugar do y. Beleza? Então, vamos lá. Tentar achar os valores de x que me dá y igual a zero. Qual o primeiro passo? O que a gente tem que achar? Definir quem que é o A, o B e o C. Exatamente. Primeira coisa de tudo e é a parte mais importante, né? Porque se definir errado esse aqui, o resto tá errado também. Então, beleza. Quanto que vale o A? Menos 3. Menos 3. Quanto que vale B? 18. E o C vale quanto? Menos 15. Menos 15. Isso mesmo. Então, sempre lembrando. A, o número que multiplica x ao quadrado. B, o número que multiplica x. E C, o número sozinho. Sempre levando o sinal. Sempre levando o sinal. Se o sinal de menos está aqui, ele tem que estar aqui. O sinal de menos está aqui, ele tem que estar aqui. Beleza? Vamos lá. Então, próxima parte é calcular o delta. Vou colocar o delta aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, como que eu faço? Delta, que é igual a 18 sobre 2 menos 4 vezes menos 3, entre parênteses, e vezes, entre parênteses, de novo, menos 15. Todo mundo concorda? Eu não entendi o 18 sobre 2. Não consegui entender. Não, pois é. Esse aqui é o quê? A ao quadrado. Não. B ao quadrado. Uhum. Não. Então, se é b ao quadrado, aqui não é. Ah, tá. Então é 18 elevado. É 18 ao quadrado. Isso. Tá. Se aqui está ao quadrado, aqui também tem que ser ao quadrado. Aqui é Ah, tá. 18 ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Quanto que é 18 ao quadrado? De cabeça, quem que sabe? Eu não sei não. Se não sabe o que a gente faz, continha do lado aqui, ó. 8 vezes 8? Ó, 8 vezes 8 tem que saber, hein? 64. Então, vai 6.
8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Agora, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Isso é 4. 4 mais 8, 12. 2, vai 1. Então, aqui é 1 mais 1, 3. 324. Então, 18 ao quadrado é 324. Não tentem fazer, na hora da prova, uma continha dessa aqui de cabeça. Faz o rascunho lá do ladinho da questão, assim, 18 vezes 18. Para evitar o erro. Mas a tabuada tem que saber, porque aí facilita, né? Tipo 8 vezes 8. Agora, continuando aqui. Eu tenho menos 4. Primeiro, vamos pensar no sinal. Eu tenho menos 4 vezes menos 3 vezes menos 15. Menos com menos com menos. O sinal aqui é mais ou é menos? Menos. Negativo. Negativo. Por quê? Vamos fazer por partes. Menos aqui do 4 com menos do 3, menos com menos dá mais. Beleza, então dá mais. E depois, quando eu multiplicar pelo menos do menos 15, vai voltar a ser negativo. Então, aqui é negativo. Quanto que é esse aqui? Bem, vamos ver. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 3, 180. Beleza? Beleza. E agora eu tenho 324 menos 180. Faz aqui. 324 menos 180. 4 menos 0, 4. 2 é menor do que 8. Pega emprestado. Aqui fica 2. Aqui fica 12. 12 menos 8. 4. 2 menos 1. 1. Isso aqui é igual a 144. Beleza? E agora, quando a gente vai calcular o x, vou colocar a fórmula do x igual ela vem ali, unida, e vou deixar vocês separarem ela. A fórmula do x é x é igual a menos b, não é b, né? B positivo, né? Não é isso mesmo. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que eu faço agora? Substitui os valores. Quais valores? E onde? X, que é igual a menos 18, mais ou menos 144. Isso. Sobre 2 vezes menos 3. Menos 3 entre parênteses. Isso. Exatamente. Então, eu tenho aqui x é igual a menos 18, mais ou menos raiz de 144 sobre 2 vezes menos 3, menos 6. E agora? E agora vai para o x1, x2. Isso. Eu vou ter x1. Quanto que é o x1? Menos 18 mais raiz quadrada de 144 sobre menos 6. Você falou que você escolheu mais ou menos aqui para colocar agora? Mais. Mais. Então, vamos resolver o 144 antes de colocar ali, para simplificar. Quanto que é raiz de 144? Ninguém sabe? Eu acho que é 12.
Não, mas eu queria que você me falasse, tipo assim, como é que eu saberia chegar nessa conta dessa raiz? Decora todas as raízes. Tô brincando. Deixa eu ver aqui. Mas assim, eu falei brincando, mas eu realmente acho que é importante decorar as raízes mais básicas, por exemplo, de até Ah, de, tá. de, De de 15 5, vezes 15. Oi? até qual? Até 15 vezes 15, que são as mais comuns. Tipo assim, de 1 vezes 1 até 15 vezes 15. Que são as mais comuns. Por exemplo, a de 400 também, né, que aí é 20. Mas vamos lá, o que você faz quando você não sabe? E isso aqui é muito importante. Se você não souber de cabeça, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu também, eu sabia que era 12, né? É 12. Mas se eu não tivesse certeza que era 12, em vez de fazer o que eu vou fazer aqui, eu já chutaria direto aqui, que era 12, e ia tentar achar o valor. Se raiz de 144 é 12, então 12 vezes 12 é 144. Aí eu faria rapidinho aqui no cantinho. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. 144. Então a raiz é 12. Beleza? Mas, isso porque eu já tinha confiança que era o 12. Se não tem, que vai ser a maior parte dos casos, né? O que a gente faz? Fatora aqui. Divide por todos os números primos até que esse aqui vire 1. Então, 2. Quanto que é 144 dividido por 2? Hum? 32. Dividido por 2 de novo. 36. Continua sendo par? Então pode continuar dividindo por 12. 18. Continua par? Pode continuar dividindo por 12. 9. Pronto. Já não é par mais. Próximo número primo, 3. 9 é dividido por 3, que dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, acabou. Chegou no 1. O que eu faço agora? A minha raiz é quadrada. Então eu vou agrupar esses números aqui de 2 em 2. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. O que eu faço? Vou cortar a raiz com um quadrado aqui. Então, na verdade, o que sai disso aqui, eu agrupei de 2 em 2 e já posso tirar eles da raiz. Então, o que vai ficar fora da raiz? 1, 2, 1, 2, vezes 1, 2, vezes 1, 3. E 2 vezes 2 vezes 3 é quanto? 12. 12. Beleza. Isso aqui é quando a gente tem uma raiz inteira, né? Redondinha, né? Deu 12 certinho. O que poderia não ser verdade. Se esse número aqui fosse o 288, então fosse raiz de 288, eu ia chegar num negócio assim: 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Então vou botar os 2 em 2. 2. Gente, tem o microfone ligado, tá fazendo barulhão. Vou agrupar de 2 em 2. Aqui, ó, esse 2 aqui ficou sozinho, então eu não agrupo ele. De 2 em 2. Então, tudo que está agrupado de 2 em 2 sai da raiz. E o que não está agrupado fica dentro. Eu teria 2 vezes 2 vezes 3 vezes raiz de 2. Beleza? Essa é uma raiz que não é exata. Então, aqui, vou colocar 12 de uma vez. O meu x1, quanto que é?
Menos 6. Menos 6, então, menos 6 sobre menos 6, que é igual a 1. Isso. Menos 18 mais 12 é menos 6, que estava sendo dividido por menos 6. Então, x1 é igual a quanto? 1. Beleza. Então, aqui é o x1. Nós vamos calcular aqui o x2. Beleza. Como que eu calculo o x2? Como que fica o x2? Menos 18, menos 12 sobre menos 6. Beleza. E aí? Menos 30 sobre menos 6. Aí simplifica. Isso. Quanto que é? Simplificaria por 2, né? Que ficaria 15 sobre 3. Você pode fazer por 6. partes, né? Ou 6. ir direto, né? 30 por 6. Dá 5. Positivo, porque é menos com menos dá mais. Pronto. Então aqui a gente achou o valor de x1 e o x2. Beleza? Seguinte, eu não sei como vai ser a monitoria essa semana, porque vai ser outro monitor de matemática. Mas se eu conversar com ela, eu vou passar umas questões para vocês resolverem disso aqui. Beleza? Tirar dúvida com ela. Se não, aí pode tirar dúvida comigo. Mesmo, pode, assim, durante a semana ou na aula que vem. Tranquilo? Mas só um comentário que vai vir para a próxima aula. Em todos os exemplos que a gente fez, esse carinha aqui, ó, foi maior do que 0. Foi um número positivo. E isso não necessariamente acontece sempre. A gente tem todos os casos. Ele pode ser igual a 0 ou menor do que 0. E para cada um desses vai ser uma coisa diferente. Mas isso a gente vê na próxima aula. Belezinha? Beleza. Beleza, obrigado, Lucas. Valeu. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.